passa o olho em algumas coisas às vezes, mas um verdadeiro leitor. E aí a pessoa fez justamente essa aplicação, né, do ledor para o leitor. O ledor é aquele que, vou pegar aqui um jornalzinho, uma revistinha, e o leitor não, é aquele que senta e vai embora. A leitura se torna uma disciplina para ele, é uma responsabilidade diária. Então quero te convidar, nem que seja um capítulo por dia, mas começa a leitura e vai embora, nem que seja um capítulo por dia, tá bom? Marcos 2, do 1 ao 4, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 deles, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Em casa. Apesar de estarmos falando do capítulo 2 do livro de Marcos, sem sombra de dúvidas, do capítulo 1 ao capítulo 2, inúmeras coisas já haviam acontecido ao ponto da fama do Senhor Jesus Cristo estar percorrendo em todas as regiões. Então, onde o Senhor estava, era um exercício sempre tenso para aqueles que tentavam de alguma forma criar um ambiente de segurança, de provisão para ele, ao ponto de que até em casa Jesus estava ali sendo pressionado pelas multidões de pessoas que de inúmeras formas, por inúmeras formas, buscavam de alguma maneira tocar no Cristo, se aproximar do Cristo, conversar com Cristo, ajustar os seus ponteiros com Cristo, ao ponto que mesmo em casa já não havia mais nenhum espaço para a entrada de ninguém que não fossem aqueles que lá estavam. Então acredito que a dificuldade da entrada era a mesma dificuldade também da saída, porque a multidão, quando se aproxima, ela não apenas atrapalha os que estão querendo sair ou querendo entrar, as multidões atrapalham também quem está querendo sair. E Jesus ali estava dentro daquela casa, ministrando para aquela multidão, porque Jesus não tem medo de multidões, e ele ali falando sobre o reino de Deus, e evidentemente que no meio daquela multidão existiam pessoas que não estavam bem intencionadas, ao contrário, estavam mal intencionadas e estavam de todas as formas buscando oportunidade para tentar, em palavras ou gestos, atitudes, criar uma verdadeira armadilha para que de alguma forma pudessem desconstruir a figura do Cristo, subtrair aquela fama que crescia de forma extraordinária. Então automaticamente eles ali estavam buscando de todas as formas as vírgulas, as palavras sem nexo, os apontamentos doutrinários, as percepções espirituais. Estavam ali de todas as formas buscando uma brechinha para que de alguma maneira pudessem literalmente, de repente, derrubar o Cristo. Se não podem destruir alguém que Deus está levantando, então é importante minar a autoridade dele, mostrando que ele não é muito bem aquilo que está sendo propagado. Então estavam ali meramente querendo observar, mas não com boas intenções. Estavam ali querendo observar, mas não com o coração quebrantado, querendo aprender, querendo servir, querendo ser transformado. Ao contrário, estavam eles ali querendo observar
para que de alguma maneira pudessem ser pedra de tropeço para o Cristo. Mas eles não estavam na rua, eles estavam em casa. É bem verdade que o fato de estar em casa não significa dizer que a casa fosse a morada deles, mas a casa era apenas um ponto de passagem para eles. Era apenas um lugar onde eles se aproximaram porque o Cristo ali estava. Mas olha que coisas incríveis nós observamos nesse texto. Quem tem um chamado de Deus, é impossível ter uma vida privada. E quando eu falo de privada, eu não estou falando da privada que fica em um dos cômodos que ficam na sua casa. Eu estou falando do privado, é aquela coisa particular. Um dia fui perguntado no seminário sobre vestimentas. E aí tinha sido um ponto de conversa com Lucas Cavoli e Thalita, alguns anos atrás. E que, por sinal, já estão em Cuba, né? Que coisa gloriosa. Glória a Deus. Estão lá em Cuba, desenvolvendo uma viagem missionária. Eu brinquei com ele, foi para Cuba, né, Cavoli? Ele no bom sentido. Então, olha, veja bem, quando nós servimos ao Senhor, não existe mais a vida privada, não existe mais a vida particular. Tudo que somos, tudo que temos, fica literalmente claro e evidenciado para qualquer um, por mais que tenha uma lupa, possa ali analisar e ver que pode ter falhas, pode ter dificuldades, mas tem ali um coração que está buscando andar em perfeição diante do Senhor. Existe ali um coração que está buscando de todas as formas se apresentar diante de Deus sem mácula, sem manchas. E olha que eu estou falando aqui que é seríssimo. Não significa dizer que não tenha mácula, não significa dizer que não tenha manchas, não significa dizer que não tenha falhas, mas são pessoas que estão querendo cada dia ser transformadas à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podem se chamar de perfeitos, mas que estão sim buscando de todas as formas a perfeição que agrade a Deus. Então, quer seja com as nossas vestimentas, com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos gestos, tudo que somos e tudo que temos precisa glorificar ao Senhor. Tudo. Nossas vestimentas, nossas palavras, nossas decisões, nossas ações, tudo precisa glorificar ao bom Deus. A maneira como nós nos comportamos testemunhará ou não de quem somos. A maneira como nós nos portamos. Jesus estava em casa, e o termo bíblico aqui explícito, conseguimos através de alguns comentários entender que casa era essa, mas o termo bíblico é em casa. Duas percepções: poderia ser sim uma casa em que Cristo estava acostumado e está, e dois, poderia ser uma casa em que Cristo se sentia bem em estar, ou seja, ele já estava acostumado, já tinha o costume de ir, mas poderia ser também uma casa em que ele se sentia, me sinto bem. Olha, Zaqueu, me convém repousar na sua casa. Então, uma coisa é fato, o escritor do Evangelho de Marcos, deixa claro que existe ali uma intimidade no termo bíblico em apontar para em casa. Um lugar de refúgio,
um lugar de cuidados, um lugar em que teoricamente deveria estar ali se alimentando pelo contexto do capítulo 2, descansando pelo contexto do capítulo 2, mas em vez de fazer isso, o Cristo, ele abre as portas para que aqueles que estavam sedentos espiritualmente falando, pudessem ali encontrar um ponto de refúgio. Um ponto de refúgio. É em casa então que Cristo está, e é na casa onde Ele está que as multidões o apertam, o compelem, ao ponto de tentar sugar alguma coisa dele, alguma palavra, algum gesto de cura, de milagre, de libertação, estava ali. E a notícia que impulsiona a multidão estar ali, Cristo está em tal casa, é também a notícia que chega à mãe e os irmãos de Jesus ao ponto de eles falarem, ele está ali, sem sentido, ele está variando, o Cristo está tendo algumas dificuldades, porque ele já não come, ele já não se alimenta, ele está sendo pressionado, ele está variando em sua mentalidade. Às vezes a visão de quem está fora é uma visão daquele que daquilo que percebe como sendo um sacrifício desnecessário, mas para quem está perto é apenas o cumprimento de uma chamada. Quantos de nós abrimos mãos de determinadas coisas importantes para todos nós, e as pessoas falam, você está se sacrificando demais, você está se entregando demais, você está se doando demais, porque você está fazendo isso demais, e o Cristo apenas está dizendo, não é dessa forma. Como pode servir ao Senhor em tudo? Você precisa separar um momento para o descanso, para a comida, e é necessário mesmo, né? O descanso, se alimentar é necessário. Mas o contexto aqui é como se, no cumprimento do chamado do Cristo, além da multidão que queria ser curada, além dos religiosos que queriam derrubar Jesus, existiam também aqueles que talvez pensassem que aquela entrega de Jesus era acima do limite dele, então queriam estabelecer até onde ele poderia se entregar, até onde ele poderia ir, até onde era aceitável o ministério que ele estava exercendo, até onde ele poderia de alguma forma se ver diante das pessoas e de Deus e poder ter uma vida tranquila. Jesus nos ensina, meus irmãos, que quem mete a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus nos ensina que tudo que fazemos para a glória do Senhor. Jesus nos ensina que em todos os lugares são sim lugares para testemunharmos de quem somos. O Cristo das ruas é o mesmo Cristo da casa. Em casa, dentro da casa, não há nenhuma diferenciação, porque Ele é o que é em todos os lugares. Por isso, aprendo aqui algumas verdades. Primeiro, precisamos nos despir da roupa da religiosidade e usarmos apenas a roupa do Evangelho. Onde estamos, ali somos do Evangelho. Se estamos numa casa de oração como essa, somos do Evangelho. Se estamos no pátio de uma escola, somos do Evangelho.
Se estamos dentro da sala de aula, somos do Evangelho. Se estamos numa sala de universidade, somos do Evangelho. Se estamos em um grupo de trabalho, somos do Evangelho. Se estamos envolvendo uma empresa, somos do Evangelho. Precisamos nos despir da roupa da religiosidade e nos vestirmos da roupa do Evangelho, para onde formos, possam nos olhar e apontar: ali vai o cristão temente ao Senhor. Dois, percebemos claramente que é na casa onde algumas dificuldades surgem, mas que também é na casa onde coisas maravilhosas acontecem. E a Bíblia diz o seguinte, versículos número 2 e 3: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Na casa podem surgir problemas, mas na casa também acontecem coisas extraordinárias, também surgem soluções, também surgem situações que mudam realidades. Olha que coisa maravilhosa entendemos aqui. Nesse contexto do Cristo de Marcos 2, aprendemos que existem pessoas que se comovem, mas há pessoas que se comovem e agem. Você pode falar isso comigo? Existem pessoas que se comovem, mas existem pessoas que se comovem e agem. Às vezes nós temos amigos paralíticos. Sabemos onde o Cristo está. A fama do Cristo também chegou aos nossos ouvidos. Nós nos comovemos por aqueles que estão paralíticos, mas às vezes falta um ponto, falta a ação. Falta o pegar a cama, falta o levar, falta o apresentar. Mas olha, 2 coisas aqui observamos nesse ponto. Poderia falar 2.1, 2.2, se estivesse escrevendo. Primeiro ponto: mesmo o paralítico tem que querer. A Bíblia aqui não deixa claro, mas também não cria oposição. Então dá a entender, pelo contexto bíblico, que o paralítico também queria estar com o Cristo, mas era impossibilitado pelas dificuldades que ele possuía. Por que a pessoa tem que querer? Porque você só consegue ajudar e acompanhar quem quer. Estava orando por algumas situações e eu vi claramente o Espírito Santo falar comigo. Às vezes a Mona falava, você às vezes é muito perfeccionista, e eu concordo com ela, e é algo que eu estou trabalhando no meu coração para isso, porque precisamos entender que devemos buscar a perfeição, mas a perfeição não significa dizer que é da forma como nós queremos. O perfeccionista só acha legal se for da forma como ele quer, e eu me assumo como tal. Estão entendendo isso? Eu me assumo como tal. O perfeccionista é dessa forma. E aos poucos, com o tempo, nós vamos aprendendo em Deus que não há espaço para uma liderança saudável, para um ministério saudável, para uma empresa saudável. Não há espaço para o perfeccionismo, e sim o sentimento de buscar a perfeição, que não necessariamente é o perfeccionismo. Então eu estava orando diante do Senhor, e o Espírito Santo ministrou meu coração, e eu falando, Senhor, tem que fazer isso, tem que visitar, tem que ligar, tem que... E o Espírito Santo falou comigo algo que marcou meu coração, e eu tendo que ir em pessoas que precisam de fato, ligar para pessoas que estão ali carecendo, que estão aos pés do Cristo,
E aí a minha atenção em um determinado momento estavam sobre pessoas que estão demonstrando que não querem mais nada com Cristo, não querem mais nada com a igreja, e a gente se sente às vezes culpado, querendo tentar entender de alguma forma, tentando estender as mãos de alguma forma. Aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte: a atenção pode ser desviada daqueles que estão mais próximos para aqueles que não querem nada. Nós não podemos deixar as 99 ovelhas em perigo para tentar salvar uma. Se queremos fazer isso, então temos que deixar 99 seguras. Primeiro precisamos cuidar de quem está saudável, para depois ir para aqueles que estão doentes. Não podemos sacrificar a saúde de 99 por causa de uma. Lembremos-nos que o contexto da passagem, essa uma foi em determinados lugares porque quis ir. A consequência de situações que vivemos não pode ser um fator de barganha para querer atenção, porque no primeiro momento todos nós tivemos a escolha de comer do fruto ou não. Tomei a pancada do Espírito Santo e falei: Senhor, tem de misericórdia primeiro da minha vida. O Cristo nos ensina por essa passagem desses rapazes, ainda que o contexto não esteja tão explícito, a passagem não esteja tão explícita, mas aquele homem ali queria mudar, queria ser transformado. 2.2. Mas existem aqueles que não querem ser transformados, estão paralisados, estão em dificuldades, mas às vezes por questões de orgulho, às vezes por questão de vaidade, às vezes por questão de religiosidade, às vezes por questão de costumes, eles simplesmente não querem sair daquele estado de inércia. Às vezes eles preferem serem olhados como aqueles que possuem necessidade de uma atenção especial, do que buscarem serem tratados, devidamente tratados. Existem pessoas que gostam do ambiente do sofrimento. Eu lamento falar isso, mas é uma verdade. Porque enquanto estão no ambiente de sofrimento, estão sendo chamados estão chamando a atenção de outros, então não conseguem se levantar e se lançarem para uma solução, então optam em viver naquele ambiente de apatia, de limitação, de problemáticas. Nessa do rapaz que estava sobre a cama, nós aprendemos duas coisas, no mínimo. Existem os que querem e existem os que não querem. Para os que querem, Jesus sempre tem um milagre, mas para os que não querem, eles já não querem. A pessoa está toda arrebentada, vivendo situações complicadas, aí você é um amigo de um paralítico espiritualmente falando, e você fala assim: vamos caminhar, vamos lá. Aí a pessoa fala: em um outro momento, em uma outra realidade, ainda não é para mim, eu vou conseguir chegar no tempo certo nesse determinado lugar. Mas você está totalmente travado. A sua vida não vai para lugar algum. Jesus nos ensina que é na casa que algumas coisas maravilhosas acontecem, mas que também é na casa onde as multidões compelem. É no momento da intimidade, é no momento em que estamos ali, mais esvaziados de nós mesmos e mais abertos a uma comunhão, a um descanso, e aí do nada surgem determinadas coisas, mas o Senhor nos mostra que por mais que estejam surgindo certas situações, coisas maravilhosas podem acontecer em casa.
Termino. Versículo de número 4, diz assim: não podendo levá-lo até a multidão, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. A multidão, ainda sendo legítima para o momento, pontualmente, diante do caso do paralítico, a mesma atrapalhava. Aquela multidão, apesar de terem pessoas com má inclinação, aquela multidão, na maioria, estava ali buscando coisas legítimas. Mas olha como a Bíblia nos ensina, que existem pessoas que vão acabar atrapalhando no que se refere à multidão, porque elas estão buscando coisas legítimas para elas, simplesmente para elas. Estão tão focados em coisas até que sejam legítimas para elas, que acabam não abrindo caminho também para coisas legítimas do outro. Quem está entendendo aqui isso? A multidão era legítima, na sua grande maioria. Mas o que faz um povo ficar comprimido junto com outros, respirando o mesmo ar, não podendo se mover? Porque existe algo, uma necessidade neles, que está ali, querendo ser solucionada, e estão vendo no Cristo a solução. Então qualquer um outro que estiver em uma determinada situação, também de necessidade, não vai ser visto como necessidade, até porque a necessidade do outro, nas suas devidas escalas, também é a minha necessidade. Então, farinha pouca, eita, a necessidade do outro é minha também, então a minha necessidade sando, outro não. Mas olha, uma coisa eu aprendi na vida de generosidade. Às vezes eu já recebi ajuda, ofertas, que para mim só seriam um dinheiro. Mas eu fui em determinados lugares que eu percebi que aquilo que seria só um dinheiro para mim seria a solução para o outro. Eu me sinto um homem muito próspero. E eu estou pronto para receber mais prosperidade da parte de Deus. Mas aquilo que Deus me chamou como chamado, melhor, para aquilo que Deus me chamou, por mais que Deus possa me abençoar financeiramente no que tange ao chamado de Deus na minha vida, eu preciso ser cada vez mais cuidadoso com aquilo que faço. Estão entendendo isso aqui? Eu não posso esbanjar e eu também não posso ser suvino. Eu não posso ser da ostentação, mas eu também não posso ser daqueles que limitam muitas coisas. Então tem que ter um ponto de equilíbrio. Cabe ao líder ter esse equilíbrio, para que a vida do líder não seja o que mais chama a atenção os colares, como Pedro falou para as mulheres. O que mais chama a atenção de vocês não são os colares, mas o que mais tem que chamar a atenção de vocês é uma vida, espiritualmente falando, sadia diante de Deus. Mas eu me considero um homem próspero, porque eu tenho nada faltando, nada quebrado. Tem marcas? Tem ali alguns pontos que eu quero ter e não tenho? Tem. Vários, por sinal. Tem coisas que desejo, nunca alcancei, e pode ser que, se o senhor não entrar no negócio, eu nunca alcance, mas eu me considero uma pessoa próspera. O pouco que Deus me dá, eu aprendi a administrar. Me reconstruí juntamente com minha esposa em alguns pontos, em Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi, que na linha da prosperidade, você esbarra pelo caminho da generosidade. Aquilo que era só um dinheiro para mim, para pessoas era a solução. Então eu não fiz isso uma, duas vezes, já fiz isso várias vezes. O dinheiro que recebi numa mão, eu entreguei para famílias em outra mão. Mas você está falando de púlpito, a glória tendo para você. Não estou falando quem é, não estou falando qual recurso, eu só estou dizendo que na linha da prosperidade existe o caminho da generosidade.
Um próspero nunca será próspero sem antes aprender a ser generoso. Não tem isso. A necessidade para mim, aquilo que eu já tenho, mas precisa de algo para acrescentar e mudar a realidade daquilo que eu tenho, naquilo que hoje eu tenho, que ainda não é alcançado pelaquilo que ainda falta, o que hoje eu tenho pode ser a solução para aquele que está se aproximando agora. Nós não podemos esperar a solução do nosso problema para ajudarmos. Às vezes eu penso que para a multidão bastava abrir um caminho para aquela maca sair, para aquela maca entrar. Às vezes nossos problemas nos cegam a tal ponto, eles são legítimos. Olha o que eu estou falando, a multidão era legítima. Nossos problemas, eles são reais, eles são legítimos, mas às vezes nós olhamos tanto para os nossos problemas e que fechamos o caminho para aquele que está às nossas costas possa alcançar também a solução, e às vezes a solução para aquela pessoa basta estar eu chegar para o lado para que a maca passe. Só isso. Precisamos aprender que existem milagres que precisaremos fazer nossa parte. O esforço de vencer a multidão sem se tornar oposição, mas usando a criatividade e estratégia. Olha que coisa maravilhosa. A multidão era legítima, os problemas eram legítimos, mas ali estavam amigos com um homem que queria ser tocado, queria ser curado, por um caminho comum, era impossível ele alcançar o Cristo. Então os amigos pensam o quê? Precisamos fazer coisas que ninguém ainda fez. Precisamos trilhar um caminho que ninguém ainda trilhou. Precisamos alcançar o Cristo da forma como ninguém antes pensou em alcançar. Eu sou defensor daquilo que o Cristo sabe das nossas necessidades, o Cristo conhece os nossos problemas, mas eu acredito também que ações humanas movem o céu. E existem pontos que nós não estamos quietos na presença de Deus, existem pontos que nós literalmente estamos descansados na forma negativa da palavra, enquanto tínhamos que estar agindo, nos entregando, nos lançando, nos mergulhando. Literalmente estamos ali com pessoas sem ação, pessoas sem nenhuma atitude, pessoas sem nenhum plano de fazer qualquer tipo de coisas, se escondem na religião dizendo na hora, no tempo, mas estão ali limitados, não querem se esforçar para tirarem a pedra, para que, quem sabe, Lázaro possa ser ressuscitado. Os discípulos entendem que o poder do Cristo poderia alcançar aquele homem onde ele estivesse. A fé e o milagre não estão limitados ao local. O poder de Cristo pode te alcançar aqui, pode alcançar pessoas lá do outro lado do mundo, nesse exato momento. Mas aqueles homens nos ensinam que parece que existem situações que o Senhor valoriza, e uma delas é o agir quando as situações demonstram que não tem mais solução. Cristo poderia olhar aquele telhado sendo aberto, aquele homem sendo descido por cordas, e fala assim, nada a ver, era só vocês ficarem lá. Mas o Cristo olha e valoriza aquela ação de criatividade e estratégia. Eu até lembrei do livro, quando estava na meditação dessa palavra, Creative-se, né? Os dois aí que estão lendo, Biel e o Ferraz, estava lendo também, né, Ferraz? Ou não, só o Biel. Creative-se. Tem certas situações que estão ali. Não, mas ele tinha que ficar do lado de fora, tá lá, ó, que bobeira, tá querendo lá fazer o quê? Olha, descendo, olha que coisa linda. Eles não atrapalharam a multidão, cada um ficou no mesmo lugar que estava, ou seja, todo mundo ficou no mesmo lugar, mas eles entenderam que para aquele homem, Jesus deveria estar ali bem próximo deles.
a multidão não foi o problema. Eles não se opuseram à multidão, ou às multidões, porque eles reconheciam que as multidões estavam ali de forma legítima, mas eles entendiam que se eles não usassem a criatividade e a estratégia, eles não conseguiriam alcançar o Cristo. Olha que trabalho, termino dessa forma. Sobe, tira o telhado, sobe o paralítico, prepara uma estrutura. Eu acredito que, poxa, não é uma laje, era um telhado. Eles tiveram que ter estratégia ali. Eles tiveram que ter. Sei lá o que eles fizeram, pegaram madeira, pegaram corda, fizeram ali uma estrutura para que a corda pudesse, mas como eles chegaram com a cama até no lugar exato onde o Cristo estava posicionado, meu irmão, tem que ter muita estratégia. Tem que ter estratégia. Eu sei que eles desceram com aquele homem, e termina dessa forma, em casa, onde podemos ser pressionados, comprimidos, mas é também em casa que os grandes acontecimentos são manifestados e os milagres acontecem. Os milagres são evidenciados. Jesus nos ensina assim, que em casa é o local onde nós aprendemos que não temos uma vida privada. É um local onde nós recebemos uma multidão que está ali legítima, com bons pensamentos, mas que também, no meio dessas multidões, existem aqueles que estão buscando vírgulas para tentar, de alguma forma, ali destruir a figura do Cristo. Aprendemos com essa passagem que não basta apenas nos comovermos, ou melhor, tem pessoas que se comovem, tem pessoas que se comovem e agem, mas que dentro disso existem os que querem e os que não querem, e que dentro dessa realidade a gente não pode tirar o alimento do que está saudável para tentar dar o que não está saudável se ele não quer. Só posso ir atrás de uma ovelha se as 99 estiverem seguras. No contrário, vai ser ação impensada. Preciso prezar pelo perfeccionismo, preciso prezar pela perfeição em Cristo, mas não pelo perfeccionismo com o padrão da minha liderança ou da nossa forma de pensar ou agir. Deus responde cada um de uma forma diferente. Preciso entender que para algumas situações eu precisaria exercer criatividade e estratégia. O Cristo quer nos curar onde nós estivermos, Cristo quer abrir portas, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem pessoas que fazem a parte, então continuem fazendo. Continuem fazendo. Vamos orar? Vamos cantar ao Senhor? 9h35. Em casa.